Antes da gente fazer uma oração, eu só queria falar, né, a respeito desse projeto, por que nós estamos aqui. E, na verdade, que já estava no meu coração tem no mínimo aí 1 ano. No mínimo tem 1 ano já. Isso não é de hoje. Ele já vem no meu coração já de um tempo. E, na verdade, quando em 2018 que formou o ASAF, né? Quando em 2018, agosto de 2018, na verdade era um grupo de louvor e aí precisava de um nome e o Senhor me deu o nome de ASAF, por conta da história e tudo mais. E eu falei, não, aí eu passei, o grupo aceitou e depois o Senhor me deu o nosso logo. Tem um porquê que é aquele desenho ali. Não é à toa, tem uma história, o Senhor me deu e eu desenhei. E enfim, e surgiu o ASAF. E eu lembro que sempre que o Senhor falava conosco, Ele sempre falava assim, ASAF são vocês. ASAF não é o grupo, ASAF são vocês. E desde então, muitos projetos o Senhor tem colocado no meu coração e esse é um deles. E Deus, Ele preparou esse tempo para a gente começar, para a gente dar início. Não é em vão. Eu creio que, na verdade, eu já visualizei. Não é só esse grupo, tem muito mais gente para chegar. Esse projeto ele vai ter proporções muito grandes. Deus ele já me deu a visão disso. Isso daqui é um início. É um início de algo que é muito grande. E nós estamos aqui reunidos simplesmente por amor a Deus e amor à sua palavra. Para a gente saciar a nossa sede de conhecer a Deus e através da sua palavra. Só para isso, a gente não está aqui para falar de igreja, para falar de religião, para falar de um, de outro, da igreja A, da igreja... Não, a gente não está aqui, o nosso intuito não é esse. Nosso intuito é tão somente estudar a palavra de Deus, que é aquela que nos alimenta, que é aquela que proporciona a base para tudo na nossa vida. Então hoje, dia 14 de novembro de 2020, para ficar registrado no vídeo, a gente dá início a esse projeto. E quando essa turma dobrar, e quando aqui em casa não for suficiente, a gente precisar de um lugar para poder comportar todas as pessoas, eu quero rodar esse vídeo para vocês lembrarem que isso daqui não é obra humana, isso daqui é de Deus. E eu estou assim muito feliz mesmo de ter vocês aqui em casa. Deus sabe o desejo do meu coração. Ele sabe o quanto que é importante esse momento aqui para mim. E tá iniciando isso dentro da minha casa. Não tem nada que pague isso, sabe? Deus sabe mesmo, Deus conhece o desejo do meu coração. E é isso. Então esse é o projeto que a gente vai estar iniciando hoje. E quando, na verdade, aquilo que me impulsionou a começar agora foi a Samara. Foi quando eu conheci. Ela precisava estar aqui hoje, mas foi quando eu conheci ela e eu vi a dedicação dela, a sede dela por conhecer. Eu falei assim, gente, eu não posso esperar mais, eu não posso. E algo acendeu assim dentro do meu coração e a primeira... Depois do Jonas, claro, que ele estava comigo. Pelo Jonas, desde quando eu tive o projeto, já tinha começado. Mas a primeira pessoa que eu falei depois dele foi com a Cássia. Eu conversando com ela pelo WhatsApp, nós ficamos um tempão trocando mensagens. E eu vi que isso não ardia só no meu coração, arde no coração de outras pessoas também. E na verdade a Samara foi a faísca que falou, não, é agora, é chegado o tempo. E desde o começo o Emerson estava no meu coração, porque assim, o projeto Deus me deu e o conteúdo deu para ele. E sempre eu pensava nele, sempre. E depois que eu falei com a Cássia, eu fui falar com ele e ele, assim, de imediato, assim, quase de imediato, demorou uma semana que ele foi pensar. A responsabilidade é grande. Ele aceitou estar aqui com a gente. Então, assim, eu creio que vai ser um momento de
da gente conhecer mais de Deus, né? Da gente estabelecer uma conexão maior, né? Crescer na graça e no conhecimento, como a palavra dele nos ensina. E é isso, esse é o projeto desse discipulado, desse estudo que a gente está iniciando hoje. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Pai, eu quero te louvar, Senhor, por esse momento, Senhor, neste primeiro dia, neste início, Senhor. Aqui, Senhor, nós iniciamos algo que não é meu, mas é do Senhor, é a tua obra, Senhor, é um projeto que o Senhor estabeleceu no nosso coração, e assim como arde no meu coração, arde também no coração de outras pessoas. Senhor, eu te louvo pelo privilégio, Senhor, de estar iniciando algo aqui, dentro do meu lar, dentro da minha casa. Senhor, assim como o Senhor já colocou no meu coração, já me fez contemplar, Senhor, o tamanho desse projeto, meu Pai. Senhor, eu já te agradeço, Senhor, pelas outras pessoas que virão. Eu já te agradeço, Senhor, pela proporção que esse projeto, Senhor, irá tomar. Eu te agradeço, Pai, e eu te peço, permaneça conosco, nos dê sabedoria, Senhor, que as nossas palavras, Senhor, que as nossas decisões sejam de sabedoria, Senhor, para que tudo seja bem sucedido para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, que o nosso coração esteja aberto aqui nesse momento para receber a tua palavra, Senhor, e que ela seja gravada nas tábuas dos nossos corações, Senhor, para que assim como o salmista, Senhor, disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, que, Senhor, essa palavra esteja escondida, venha cair, Senhor, em boa terra e venha frutificar. Em nome de Jesus eu te agradeço por esse momento. Espírito Santo, tens liberdade em nosso meio. Amém. Agora é com eles. Bom, pessoal, me sinto muito feliz, honrado por vocês. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês por estar aqui e buscando conhecimento. Eu quero com muita humildade dizer para vocês, vocês não estão diante de um rabino, não. Mas estão diante de um homem que tem sede de conhecimento assim como vocês. Tá? Então nós vamos estudar alguma coisa da palavra de Deus. É muito importante a gente conhecer a palavra de Deus, para não ser levado por vento de qualquer doutrina, para não ser abalado por qualquer coisa, para nossa fé estar alicerçado na rocha que é Cristo. E a única fonte para revelar o Senhor, o nosso Deus, é a sua palavra. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito desse livro, da qual será a fonte da nossa pesquisa, será a fonte do nosso estudo, a Bíblia. O que faz desse livro tão especial? O que faz dele, assim, ser a palavra de Deus? Como diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele é inspirado, ele é apto para corrigir, apto para ensinar. O que faz desse livro tão especial? Ele é inspirado? Mas o Alcorão também diz que ele é inspirado. Maomé diz que ele é inspirado também. O livro Mórmon também diz que ele é inspirado. O profeta Nefi recebeu as orientações deste livro através de uma coluna de fogo. Marome recebeu 2 tábuas de ouro com escritas que ninguém podia decifrar. Então, o que faz deste livro, que é a nossa fonte para conhecimento de Deus, tão especial? E é isso que eu quero tratar com vocês. Como ele surgiu? Como esse livro surgiu? Qual foi a necessidade que pairava sobre a igreja, que houve essa necessidade de você ter um livro de instrução? Um livro da qual nós poderíamos
buscar todo o conhecimento, buscar tirar todas as nossas dúvidas através dele. Tudo começou no segundo século, mais ou menos no ano de 144. Um homem por nome de Marcião. Marcião era um agnóstico e ele dá início a uma seita chamada marcionismo. Marcião, ele dizia que haviam dois deuses. Um Deus do Antigo Testamento, que era aquele Deus mais punitivo, aquele Deus mais voltado para o juízo, implacável, e um Deus diferente no Novo Testamento. Um Deus mais amoroso, mais pacífico, mais misericordioso. Marcião foi um homem que deu muito trabalho para a igreja na época, porque ele queria desvincular o cristianismo do judaísmo. E ele trouxe muito problema porque ele era um homem muito rico. E ele investia pesado nessa corrente chamada de marcionismo. Esse líder agnóstico, ele investia pesado, ele financiava mesmo. O que ele fez? Ele pegou algumas cartas do apóstolo Paulo, ele pega alguma dessas cartas, pega o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, edita aquilo que era interessante para ele, para que a sua seita, fosse doutrinada daquela forma, e ele começa então a divulgar esses ensinos. A igreja, ela precisava se posicionar. É aí então que surge a necessidade da nossa Bíblia. Vários livros, porém esses livros eles passaram por critérios. Eles passaram por uma forma de um conceito de julgamento através do que nós vamos crer. A igreja ela precisava se organizar para ela refutar essa ideia, de Marcião, que vinha inserindo as suas heresias. A igreja agora ela precisa de um credo. O credo significa eu creio. No que nós cremos? A igreja precisa do cânon. O que é o cânon? O cânon na linguagem é uma vara de medir. Por exemplo, eu posso falar para vocês, olha, essa Bíblia ela tem 20 centímetros. E o outro chega e diz, não, ela tem 22. Não, o outro diz, ela tem 30. E aí nós vem com a régua, não, ela tem 21,5. Levando isso para os escritos bíblicos, levando isso, eles precisavam ter uma autenticidade daquilo da qual seria formado a nossa Bíblia, o cânon. E a canonicidade, o que era a canonicidade? Era a vida daqueles homens da qual escreveram os escritos bíblicos. Então eles começam a organizar o cânon. A palavra Bíblia, ela em grego é biblios, que é um conjunto de livros. Tá? Um conjunto de livros. Vamos falar um pouco das traduções. Por que nós podemos confiar neste livro? A sua fidelidade. Existem algumas regras, alguns conceitos, conceitos que qualificam o texto. Nós temos os textos críticos. Os textos críticos, eles eram avaliados da seguinte forma: os textos do 1º século ao 4º século. Todos os textos. Nessa época que a igreja se levanta para refutar essas ideias de Marcião, Deus levantou um grupo de homens que nós chamamos de apologetas. E um do que bem se destacou foi Justino Marte. Justino Marte, ele se impôs com as suas apologias, com a sua apologeta, a defesa da fé. Apologeta significa a defesa da fé. Eles entram e começam a escrever, a combater aquelas heresias. De forma que ele, Diogneto, Orígenes, toda essa turma começaram agora a ser usado por Deus a escrever para que pudesse refutar aqueles ensinos de Marcião.
Então, esses textos críticos são baseados em quê? Todos os escritos do primeiro, do segundo, terceiro e quarto século. Nós temos também os textos majoritários. Quais são os textos majoritários? Nós entendemos que os textos majoritários é tudo aquilo, né, que foi formulado desde o século 8 até o século 10, mais ou menos. O que aconteceu? A língua hebraica, pessoal, embora ela seja muito rica na sua essência, ela era pobre, gramaticamente falando. A língua hebraica não tinha letra maiúscula, letra minúscula, ponto, vírgula, né, reticência, exclamação, interrogação, ela não tinha. Era uma língua completamente difícil, gramaticamente falando. E nessa época surge um grupo chamado de maçoretas. Deus levanta um grupo chamado de maçoretas. Esses escribas, eles começam então a trabalhar a gramática do hebraico. Porque nós estamos falando de um livro, pessoal, que tem milhares de anos de história. É até impreciso eu falar, ó, tem 4.000 anos. É até impreciso. É milhares de anos de história, desde a criação. E um livro escrito em 2 línguas mortas. Hoje, o hebraico daquela época não é o hebraico que se fala hoje. O grego daquela época não é o grego que se fala hoje. Então, 2 línguas mortas, 2 línguas que precisaram ser trabalhadas nas suas traduções para a gente, né? Mas Deus, Ele levanta esses homens agora começam a trabalhar o hebraico, começam a colocar pontuação, começam a trabalhar essa língua para que nós possamos chegar a um entendimento. Então, os textos majoritários são todos esses textos que são formulados ali, junta tudo do primeiro, segundo, terceiro, quarto século, mais o oitavo, esses textos que foram trabalhados. Isso tem a Torá samaritana, a Peshittá síria, a Septuaginta, a Vulgata latina, e aí para fechar, né, todo o pacote, aí vem os textos de Qumran. Aqueles textos que foram achados no Mar Morto, né? Naquela caverna lá do Mar Morto, aqueles textos que vêm assim dar credibilidade, ó, realmente é isso, realmente tudo que os profetas falaram é isso aqui, ó. Esses textos dão credibilidade. Um livro, pessoal, escrito por mais de 30 autores, desde eruditos, reis, sábios, como também o homem do campo, o agricultor, o fazendeiro. E o interessante é como que ele consegue se harmonizar. Quase milênios, né? Milênios de distanciamento de um para o outro, e ele se harmoniza de uma forma, né? Todas as profecias, elas vêm se cumprindo. Olha as profecias de Daniel, a precisão da profecia de Daniel, dos reinos. Olha, Nabucodonosor, a Babilônia. Depois vem os medos persas, depois vem a Grécia, depois vem os romanos. Olha a precisão como isso se cumpriu. O livro de Miqueias, eu fico impressionado com o livro de Miqueias, escrito 700 anos antes de Cristo. Olha, dá para você falar, ó, foi escrito ontem para nós hoje. Fala da corrupção da sociedade, fala da corrupção do judiciário, fala da corrupção religiosa, fala da falta de amor entre as famílias. Olha, se encaixa perfeitamente no contexto que nós estamos vivendo hoje. Olha, tamanha precisão, 2.700 e tantos anos atrás, serviria para hoje. A política, né? A política corrompida, o judiciário, é impressionante. Eu fico impressionado com a profecia de Miqueias. Depois, pessoal, outros métodos que eles usam também é a equivalência formal, a equivalência idiomática coloquial e a equivalência dinâmica. O que é equivalência? Equivalência é lógica, a lógica que foi usada. A lógica formal, né? A equivalência formal, o que é isso? É quando o tradutor pega palavra por palavra e traduz ela da mesma forma que ela está. É muito comum nós vermos Bíblia, principalmente a Almeida, Revista, Fiel, termos assim, por exemplo, Deus é o que fortalece o meu chifre. Eu te amo
com as minhas entranhas. Eu te amo com os meus rins. Já viram isso na Bíblia? É porque o tradutor ele traduziu palavra por palavra conforme estava escrito. E ele usa esse conceito de que qualifica o texto, ele usa essa equivalência idiomática coloquial. O que é coloquial? É o comum, o idioma comum, né? O que se falava na época, né? Então ele usa isso. Por exemplo, pessoal, vou usar um exemplo aqui bem simples que vai ficar fácil de entender. Nós aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos um filho, nós chamamos ele meu filho. Quem está no Paraná já não fala filho, fala meu piá, não é isso? Quem está mais para baixo ali no Rio Grande do Sul já não fala piá, já fala meu guri. Você entendeu? Embora nós estamos no mesmo país, no Brasil, falamos a língua portuguesa, porém há essa diferença de vocabulários, né? E se você for para o Nordeste, vai mudando conforme quanto mais a gente vai subindo, quanto mais a gente vai descendo, né? Lá no Nordeste, nós sulistas, vão mudando as coisas. Outro exemplo, por exemplo, eu digo, a menina é bonita e inteligente. A menina é charmosa e esperta. A menina é elegante e tem uma memória. Eu usei 3 formas diferentes para falar a mesma coisa, que a menina é bonita e é inteligente. Eu usei 3 formas diferentes. Então tudo isso eram regras que os tradutores prestavam muita atenção nessa questão. Prestavam muita atenção, o idioma, a cultura da época, a cultura de região para região. Né? Nós chamamos dessa cultura coloquial, esse linguajar coloquial, esse linguajar comum, entendeu? Nós temos também a equivalência dinâmica. O que é equivalência dinâmica? A loja dinâmica. Um texto clássico que ajuda nós a entendermos isso é o de Lamentações, do profeta Jeremias. Jeremias, ele começa as suas lamentações dizendo assim, ó, eu sou testemunho do furor da vara do Senhor. Ele me levantou como um profeta para o nosso povo, a nossa nação, porém, o meu nome foi feito canções de zombaria. E ele fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas não têm fim. A equivalência dinâmica, além de traduzir os textos, ela traz a ideia do sentimento do autor. Ela traz essa ideia. A Bíblia que usa muito isso é a NVI. A NVI, particularmente, é uma Bíblia que eu gosto muito, porque ela junta todos esses conceitos. Ela junta os textos críticos, os textos majoritários, a equivalência formal, a equivalência idiomática, coloquial e a equivalência dinâmica. Ela junta tudo isso num pacote e oferece uma Bíblia de excelente qualidade, principalmente para estudo, para pregações, sermões assim, expositivos. Ela é muito boa, porque ela traz essa ideia do sentimento do autor, além daquilo que ele está sendo inspirado, né, a escrever, ele coloca o seu sentimento, porque ele estava vivendo aquilo. Por isso que esse livro, pessoal, ele é muito especial. Ele é muito especial por isso. Porque ele tem uma história. Ele não foi simplesmente assim pego, vamos pôr esse aqui também é legal, esse aqui é do apóstolo Paulo, esse é de Judas. Não, ele teve um conceito básico. Foi muito bem avaliado. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque quando surgir alguma pergunta, por que a sua Bíblia é um livro confiável, é um livro fidedigno, vocês vão ter resposta para refutar qualquer tipo de pergunta. Nós temos que estar preparados, pessoal. Se nós não conhecemos o livro que nós temos como base de regra e de fé, aquele livro que vai nos fazer caminhar, conhecer a Deus, se nós não o conhecemos,
Não tem como. Não tem como. Nós precisamos conhecer. E é conhecer profundamente. É coisa assim técnica. Eu sempre fui muito técnico as coisas, sabe? Eu sou meio cético. Não é fácil de me convencer, ele é inspirado. Tá, mas por que ele é inspirado? Tem tantos elementos que o faz inspirado por Deus. Não é simplesmente a palavra de Deus, porque os outros livros também dizem que é a palavra de Deus. E nós temos Bíblias que foram editadas e estão por aí. Eles editaram ela conforme, aquilo do seu interesse e estão aí. E é a palavra de Deus. Então nós temos que conhecer. Eu sempre cito lá na igreja, vocês já viram, os irmãos bereanos. Os irmãos bereanos foram mais nobres do que os irmãos da Tessalônica, por quê? Tudo que Paulo e Silas estavam pregando, eles estavam conferindo na palavra de Deus. Nós temos que ter esse senso analítico. Pode ser quem for que estiver pregando. É o pregador renomado lá das quantas. Eu preciso ver se há conformidade com a palavra de Deus. Eu preciso ver. E para mim ver isso, eu preciso de conhecer. Porque as pessoas pegam um verso isolado e fazem uma pregação em cima daquilo. Outros pegam um verso isolado e nem prega aquilo. Desvia tudo e vai, Deus está falando e tudo. E nós temos que ter entendimento. Analisar o que é cultural, o que era uma medida provisória. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala, olha, eu não permito que as mulheres falem em culto. Isso é para hoje? Então, se você não entender o contexto, se você não entender a cultura, o que estava acontecendo para ele agir dessa forma, para ele tomar, vamos colocar assim, essa medida provisória, então você vai trazer aquilo para o literal como regra para os dias de hoje. E aí nós vamos ter problema. Então a Bíblia, pessoal, é um livro para você estudar, mastigá-lo, sabe? É estudar com o tempo. Não é ler. Eu li a Bíblia durante um ano. Não, é estudá-lo. É passar assim, às vezes eu passo meses num capítulo só para me tentar entender. E vou em outras fontes, vou no contexto cultural daquilo para você conseguir entender. Temos que ser assim, pessoal. É um livro fantástico, é Deus falando conosco, mas você tem que mergulhar nele. Ele é a fonte de tudo, mas você tem que mergulhar nele. E mergulhar mesmo. E ser aquela pessoa crítica. Não, mas por que ele escreveu isso? Deixa eu ver o que Jesus falou a respeito. Deixa eu ver o que Pedro falou. Deixa eu ver o que os profetas falaram. Deixa eu ver o que... Você entendeu? Junta tudo. É a forma que Isaías coloca para nós. É regra sobre regra, mandamento e mais mandamento. Um pouco aqui, um pouco ali. Quando você junta tudo, você chega ao entendimento daquilo que você queria saber. Com a ajuda do Espírito Santo. É o único livro que quando você abre ele para meditar, o autor está junto com você. O Espírito Santo. Então, pessoal, nós precisamos entender. Não é um livro comum. Não é. Ele tem uma história. É um livro que nós estudamos esses dias atrás, É um livro que tem uma história de sangue. Pessoas morreram para que esse livro chegasse em nossas mãos. E para as pessoas negar tanto esse livro ao povo mais humilde, alguma coisa ele tem de especial. Conhecereis a verdade e ela vos quer ser liberto? É a palavra. É a palavra de Deus, é a Bíblia. É essa fonte. A libertação vem através dessa fonte. Bom, alguma dúvida aqui, pessoal? A forma que ele foi... Eu queria que você falasse, a gente fala os escritos do Mar Morto, explicar isso aí um pouquinho, que foi encontrado, para que a gente compreender bem que esses escritos, como que chegaram, certo? E outro ponto, a canonicidade, disso, porque a gente falou, alguns livros, que a gente sabe que tem Bíblias, que tem livros a mais, E explicar essa questão desses livros, porque são,
tem um termo que é usado, apócrifos. Tá. O termo apócrifo, pessoal, ele significa escondido, tá? Aquilo que está escondido. Por que os irmãos, no passado, quando foi fazer essa seleção, todos esses critérios que eu acabei de passar para você, deixaram isso para fora? Vocês já tiveram curiosidade de ler algum livro apócrifo? Eu já li alguns, eu vou citar o de Judas para vocês, Judas Iscariote. Judas, ele começa o seu livro, ele se coloca no mesmo nível do Senhor Jesus. O mesmo sofrimento, a mesma angústia que Jesus passou, sabendo que do martírio, do que havia, né, o que estava para acontecer com ele ali, a crucificação, a forma que ele ia ser morto, chicoteado e tudo mais. Judas se coloca na mesma posição. Quando aquela frase que Jesus fala para ele, ó, faça o que tem que fazer, ele coloca aquilo como se Jesus tivesse chamado ele num canto. Fala, Judas, você foi escolhido, você vai ter que me trair, está predestinado. E ele fala que ele chora amargamente. Agora eu pergunto para você, como que eu posso ter esse livro como um livro inspirado, sendo que depois ele se mata, ele comete suicídio, ele se arrepende? Primeiro, ele vai lá, ele troca, né, Jesus por 30 mil moedas de prata. Ele troca Jesus por 30 moedas. Já começa por aí. Então, quer dizer, todo aquele sofrimento que ele narra no seu livro, já cai por terra aí. Quer dizer, tinha um interesse maior. Não era o sofrimento, e nem Jesus falou para ele, ó, do mesmo jeito que eu vou sofrer, você também vai, mas é para se cumprir as escrituras. Já cai por terra aí. Depois, ele comete suicídio. Se ele tivesse tão assim envolvido nesse processo, Pedro também fez a mesma coisa. Pedro também traiu Jesus. Negou Jesus, né? Só que o que Pedro fez? Pedro se arrependeu. Pedro se arrependeu e Judas não. Então, não tem como ter um livro como esse como inspirado por Deus. Outro livro, de Maria Madalena. Maria Madalena, ela começa o seu apócrifo assim. Maria Madalena, aquela a qual Jesus beijava nos lábios. O que ela quer dizer com isso? E todo o evangelho dela, ela narra dizendo que Jesus revelou para ela e não para os outros, naquele momento que ela vai até o sepulcro. Só que não foi só ela. Foi ela e Maria, mãe de Jesus, não foi? Só que Jesus falou só para ela, revelou só para ela. Então são livros que não têm inspiração divina. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade. São quantos a mais? A Bíblia Católica tem 7 a mais. São mais de 100 livros. Entre evangelhos, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Enoque. São vários, tem mais de 100. Tá? Tem mais de 100 livros. Então é tudo umas coisas assim, pessoal, que não dá. Não dá para você ter aquilo como inspirado. Judite, Tobias, Macabeus ainda ele é interessante porque ele é histórico, ele conta aquela história do povo judeu entre o período ali dos 400 anos de silêncio da Bíblia. Ainda é um livro interessante. Mas Tobias, ele viaja, aquele devaneio, né? Ele vai cobrar uma dívida do pai, Tobit. Aí, no meio do caminho, ele fica sabendo de uma mulher, viúva de 7 maridos. Toda vez que ela se casava e ia para a noite de núpcias, o marido morria porque tinha uma maldição de um demônio. Aí um anjo encontra com ele e pede para ele pescar um peixe, tirar a barrigada e os rins do peixe. E depois queima aquelas entranhas do peixe, aquela fumaça, expulsa o demônio, e ele se casa com a mulher e tira a maldição da mulher. A viúva de 7 maridos. Como que a gente vai ter isso como inspirado? Oi? Parece um filme de ficção. Parece um filme. Então, assim, em resumo, nós
podemos entender assim, por exemplo, um livro, vamos dizer, do Macabeus, que conta uma história mesmo, existiu pelo tempo de Neemias e tal. Então nós podemos entender assim, por fé. Não, não foi no tempo de Neemias, não, foi bem depois, tá? Depois de Neemias. Bem depois. Que teve uma revolta, alguma coisa, de que eles lutaram. A revolta dos Macabeus, né, com Ptolomeu, sim, tá? Tá. Bem depois. Mas eu só queria entender assim, pra gente fechar. Por meio de fé, nós entendemos que esse livro de Macabeus, que a gente considerado apócrifo, e os outros livros, esse não entrou, apesar de ser uma história, né, teoricamente verídica e tal, ele não entrou nesse cano por meio de fé, que ele não foi considerado inspirado. É por fé que nós cremos nisso. Entendeu a minha pergunta? Não, Tem não. um fato que comprova. Um fato que comprova, porque eu falo Macabeus sim, Macabeus não, e uma história de um outro que sim. Entenderam a minha questão? É um Então, fato que comprova. esses homens que foram levantados, podemos entender assim, por meio da fé, que eles foram inspirados, e essa inspiração não, Macabeus não entra. E esse sim. Não, não foi por meio da fé, foi critérios. Então, Critérios. esse... Cânon, canonicidade, a vida pessoal. Macabeus, ele vivia de revolta. Eles viviam com revolta, revoluções, entendeu? Esses critérios que eu estou colocando para vocês, o cano, pessoal, não foi assim, ó, escolheram e dentro de uma semana estava pronto. Isso levou séculos, Isso foi se confirmado depois do 4º século. Então, não foi assim algo, né? Porque imagina bem, eu não sei se vocês já tiveram curiosidade também de ler as cartas de Inácio de Antioquia. São cartas inspiradas, mas por que elas não entraram? Porque se você pegar a carta do apóstolo Tiago e comparar com a carta do apóstolo de Inácio de Antioquia, que ele escreve para Policarpo e para os irmãos Magnésios, o conteúdo é o mesmo. É vida prática, é fé, cuidado com os falsos mestres, perseguição. O conteúdo é o mesmo. Então não tem porquê de eu colocar 2, 3 cartas falando da mesma coisa. Então entre Inácio de Antioquia e Tiago, né? Mas assim, analisando a pessoa, qual que é o critério? Por que escolheu o Tiago e não Inácio? É esse ponto aí que eu queria ver. Eu entendi. Prima, aí você está fazendo uma pergunta bem difícil, porque aí eu não estava lá para fazer parte da assembleia, né, desse comitê. Então, Erson, eu não sei se tem ligação, mas igual eu vi esses dias, que Paulo foi um grande pregador de sermões, né? E a Bíblia se preocupa mais em mostrar sobre a vida dele do que os sermões que ele pregava, por causa do testemunho dele, testemunho de vida, não do que ele pregava, porque senão as pessoas iam se preocupar com a mensagem, se inspirar na mensagem, não se inspirar na vida dele, né? Como um exemplo, muitas vezes, pra gente, né? Às vezes pode, não sei se cabe na pergunta que a irmã Cássia fez, né? Desse critério, né? A vida a gente está falando de Macabeus, né? Ou a vida do Inácio, do Tiago. Pode ser que a vida de Tiago tenha sido um testemunho melhor para ser inspirada, para ser colocada na eu não creio que foi usado esse critério, porque tanto Inácio de Antioquia como Tiago foram mártires, foram pastores de igreja, homens sérios, homens de Deus. Né? Inácio, ele foi levado para ser devorado pelas feras. É dele a famosa frase, né? Eu estou sendo levado como trigo para ser moído pelas feras, para me tornar o pão de Cristo. Então, se comparar a vida dos dois, né? Os dois têm exemplo, têm testemunho, morreram por uma causa, tem, né? Eu não saberia explicar por que Macabeus, que é um livro histórico, não entrou. Eu não saberia. Não seria esse o critério. Não, eu não... Quando eu falo por meio da fé, não que eles foram só por meio da fé, eu quero dizer, nós cremos por
que eles foram, é por fé, é isso que eu quero dizer, eles foram escolhidos assim, porque Deus determinou assim, a inspiração foi, por que não Inácio e Tiago? Porque Deus determinou que foi Tiago. Quando eu falo nossa fé crê que foi dessa forma, dentro dos critérios todos que foram levantados, então porque um e não o outro nesse sentido, entendeu? A fé é nossa, de acreditar, de crer. Tem um outro, o didaquê apostólico. Didaquê significa doutrina, que é um tratado que os apóstolos começaram ali a listar coisas para a nossa vida prática. Eles falam de batismo, ele fala da ceia, ele fala da volta de Jesus, ele fala do pecado. E por que o didaquê também não entrou? É um conjunto de ideias de todos os apóstolos. Por que ele não entrou? Entendeu? Então, é porque assim, gente, se fosse pegar tudo também, não precisaria de uma carreta para levar a Bíblia para a igreja. Né? Então tem muitas coisas que o conteúdo é o mesmo. É a mesma coisa, vamos imaginar aqui, por exemplo, um pastor renomado, ele escreve algo. Russell Shedd, que é o mestre do Novo Testamento da nossa, já faleceu, né? Mas da nossa era. Então ele escreve algo, aí eu vou e escrevo algo parecido. Aí, séculos depois, alguém pega as duas cartas. Né? Você entendeu? Pega as duas cartas, olha, peraí, Russell Shedd, olha a história desse homem. E a história do Emerson? Não, foi um homem de fé também, mas é do Russell Shedd, né? Nesse quesito dos apócrifos, quem está classificado dentro dos livros apócrifos, no caso a gente usa eles, lógico, com estudo a respeito do conteúdo, só seria um material de apoio do que você tem na Bíblia. Então a gente tem a Bíblia, que é um livro inspirado, tá tudo bonitinho, e a gente vai usar como diversos livros que a gente tem hoje. Você usa ele se ele estiver embasado dentro da Bíblia mesmo, para você ter algum conteúdo. Que nem Macabeus é um que a gente pode estudar com mais segurança, porque ele é embasado historicamente. Historicamente, exatamente. Os outros, eu li por curiosidade, conhecimento, mas falar que, por exemplo, Judite, a unção que Judite recebeu, qualquer mulher queria. Ela recebeu uma unção de beleza para seduzir o general Holofernes. Então, qualquer mulher queria, né, Pablo? Imagina, ela se retira, ela diz que se retira, ela vai para um retiro espiritual com as suas damas de companhia, e lá ela recebe uma unção que a hora que ela chega na cidade ninguém a reconhece. E aí ela seduz o general e ela vai e mata e dá a vitória para o povo de Deus. Então é umas coisas que não... Você entendeu? É umas coisas que não tem como. Assim, a Bíblia é um manual, que uma vez que você seguir o que está ali, já te conduz ao céu. É o que o Jonas falou, os demais livros são apoio histórico, é coisa que traz um detalhezinho que ele passou na outra, porque acharam mais relevante citar outras coisas. Então ele te traz um detalhezinho que te faz entender às vezes por que a pessoa chegou naquilo e tal. Mas se você lê a Bíblia, como os 10 mandamentos, uma vez que você segue os 10 mandamentos é o suficiente, você não precisa nem conhecer as outras coisas. Né? Você consegue... eu estava até falando com... A gente estava assistindo aquele pastor Rodrigo, que é adventista, e ele defendendo Ellen White e tal, e ele defende aquele livro dela, que acho que chama Primeiros Escritos. Ele falou, isso não é doutrina, a Bíblia é doutrina, a Bíblia traz salvação. Esses livros são conselhos práticos. Falam sobre saúde, meio ambiente, educação, um monte de coisa. Ele falou assim, e ela dizia, isso não é doutrina. Se vocês estudarem bem a Bíblia, esse meu livro nem se faz necessário. Então é mais ou menos isso, ele vem te acrescentar, porque o homem é curioso, né? E é porque são muitos porquês. Uns são mais conformados, você joga aquilo, ele engole e ele vive bem. Outros não, outros, né, quer sempre saber o porquê. Então eu acredito que seja isso. Existem esses outros sim que merecem essa atenção, esse estudo. Uma vez que você já está muito bem obrigado, de acordo com a palavra de Deus, os outros realmente eles vêm acrescentando, mas que não vai mudar em nada o foco, que é a salvação, que é os 10 mandamentos, que é o obedecer a Cristo, que é o caminho que você tem que seguir. Enfim, então eu acredito que seja isso. Eles pegou de tudo, como você falou, eles pegaram de tudo e falaram, não, isso aqui fala um pouco disso, tem uma coisinha a mais, mas que não é relevante no quesito fé, no quesito
evangelho, então a gente vai deixar de fora e realmente formular uma coisa que fique acessível para todo mundo, para não sair aí com uma carreta de livros andando por aí. Pessoal, ó, a Bíblia ela trata de todos os assuntos que você possa imaginar. Você quer saber de finança? Ela fala. Você quer saber de como tratar a esposa? Ela fala. Como tratar o marido? Ela fala. Como tratar os filhos? Ela fala. Educá-los, tudo. Saúde, dieta, etiqueta. Jesus falou até de etiqueta. Ele falou, quando você chegar numa festa, não senta nos primeiros lugares não, porque vai estar reservado para alguém. E o cara chega e fala, o dono da festa, né, o anfitrião chega e fala, ó, vai lá para trás, que esse lugar tá etiqueta. Até isso a Bíblia ensina. Tudo. Relacionamento sexual, tudo. Gente, é a fonte. É que as pessoas, sabe, preferem comer o prato que já está pronto. Ela não quer vir pesquisar. E é aonde nós cometemos os erros. Porque quando você vai comer daquilo que te dão, é aquilo que te dão. Pode estar salgado, pode estar sem sal, pode estar apimentado, enfim. É o prato que estão te dando. E se você, não, peraí, eu não quero comer isso. Deixa eu pesquisar. Deixa eu comer o alimento que vem de Deus, da fonte. Né? Então, esse é o detalhe. Porque a Bíblia fala de tudo, gente, de tudo. Tudo que você queira saber, a Bíblia fala. É impressionante. E não é uma coisa que você fala assim, ó, gente, nós estamos no século 21, nós precisamos atualizar ela. Não precisa. A mesma coisa que serviu para Abraão, servindo aqui para nós hoje. Mas só colocando um ponto de vista, né? Eu acho que nem você deu essa explicação sobre você escrever uma carta e uma pessoa mais em evidência, e aquela pessoa que entra, tipo, se for analisar, vai colocar a carta dessa pessoa. Não é por que a gente às vezes, mas está fazendo acepção de pessoa. Não, é uma referência. Tiago tem mais referência para nós, porque conhece, tipo, ele Tiago é irmão de Jesus. Então, não é porque tá colocando, mas ele é mais especial. Não, é que quando falar com outras pessoas, até chegar em nós, a gente não vai saber quem é Inácio, fazer mas a relação. Tiago, a gente tem essa relação. Imagina se tivesse deixado o Thiago de fora e colocado Inácio. Enquanto a gente ia questionar. Aí a gente ia ter que procurar saber quem é. Então Que é entra- uma questão de referência mesmo. Que entra a questão sobrenatural, né? A mente de Deus, que tem coisa que a gente nunca vai saber, nunca vai ser revelado para nós. Por que Jesus escolheu só 12 para andar com ele? E por que ele escolheu aqueles 12? Entendeu? Então, tipo assim, são coisas que tipo assim, não vai ser revelado para nós o porquê, mas os fatos que vêm após isso comprova que, tipo assim, que essas escolhas, embora só esses tenham entrado no cânon, né, sagrado, comprova que de fato eles são inspirados por Deus, porque como pode uma coisa que foi escrita há milhões de anos atrás ser tão atual e falar de coisas que está acontecendo agora? Entendeu? Como pode Isaías, até mesmo Isaías, viver tantos anos antes de Cristo e narrar Jesus, a vida de Jesus com tantos detalhes e o sofrimento de Cristo com tantos detalhes? Então, tipo assim, não faz sentido a gente pensar assim, não, mas por que escolheu ele? Porque, tipo assim, os fatos que vêm têm um porquê, e isso é um porquê de Deus, e eu acho que a gente nunca vai saber. E também eu acho que não faz diferença para nós saber, mas os fatos que vêm após isso comprova que, tipo, foi algo inspirado por Deus, porque o tempo de acontecimento é muito longo, né? E só Deus que ele é atemporal, né? Que ele consegue visitar todos os tempos. Então não tem como uma pessoa na sua humanidade fazer isso. Então esse fato comprova que realmente foi inspirado por Deus por conta dessas questões. Na questão de inspiração, a Septuaginta que fala da tradução, pessoas separadas, cada um no seu quartinho, traduzindo,
E Bateu coisa com coisa, não, para não dizer, você combinou, então vamos traduzir assim, vamos traduzir com coisa. Não, eles tudo separado e quando pegaram, fizeram a relação lá, então aí entenderam, não, realmente é inspiração, não tem outra explicação. É inspiração pura, e é o que acompanha a Bíblia, né? Sempre inspirado, desde sempre. Não, era do. Você tinha comentado do livro de Judas, lá dos. Apócrifos. Ah, tá, não é esse aí não. Mesmo? É outro, tá? Não é esse aí não. Esse aí foi um guerreiro. Esse aí, ó, é um capítulo só que tem, né? Mas o que tem de informação nesse capítulo, você fica impressionado. A Andréa tocou num ponto interessante, e eu quero ler para vocês, ó, Deuteronômio 29, que diz assim, ó. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. (29:29). As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, meus amigos, tem coisas que Deus revelou para nós, tem coisas que nós só vamos saber a hora que chegar lá. E o próprio Russell Shedd falava isso. Quando fazia uma pergunta, olha, um homem de 86 anos, autoridade no Novo Testamento. Quando era feita uma pergunta para ele, ele não tinha resposta, ele falou, olha, quando eu chegar lá eu vou saber, só que eu não vou poder te responder. Quando você chegar lá também você vai ficar sabendo. Então, se você perseverar, vai saber o que foi o espinho de Paulo. Senão vai saber o que foi a marca de Caim. Esse que é o interessante, pessoal. Eu não tenho que ficar aqui na Bíblia. Ai, quem foi a mulher de Caim? Quem que era o espinho de Paulo? Ai, quem foi a segunda mulher de Adão? Eu não tenho que ficar com essas picuinhas, sabe? Querendo procurar coisa que não tem, entendeu? A Bíblia não revelou, gente. Não revelou. Então a gente não tem que ficar com esse desespero. É estudá-la de forma, né, bem expositiva, bem tranquila. E, sabe, olhar contexto, olhar cultura, olhar tudo para você entender. Você tem que se inserir dentro da leitura que você está fazendo, para você entender. Muitas das vezes as pessoas pregam na igreja e a gente fica assim, sabe, perdido, porque ela não te dá a oportunidade de você se inserir dentro daquilo que ela está pregando. E a mãe, você entendeu? Não entendi. Porque a pessoa, às vezes, ela não soube, né, convidar você para você se inserir dentro daquele cenário. É muito importante isso quando nós vamos... eu sempre falo isso para os professores da escola bíblica, é trazer o aluno, inserir ele dentro daquele contexto. Porque é muito fácil ler a revista lá, né? Mas quando você traz o aluno e coloca ele dentro do contexto... Por exemplo, às vezes está escrito entre parênteses assim, sei lá, é de tradução? O que é esse sei lá que aparece Um lá? monte de vezes na minha Bíblia. Sei lá, Sei lá, o refrão. Era um salmo que a gente aprendeu da Paulo. Deixa eu ver. Eu acho que é em Salmos mesmo. Agora É salmo. é em Salmos, né? Que aparecia. Porque os salmos eram Cânticos, né? Poesias, né? Salmo é cântico. Salmo era o inário do povo hebreu, como então, nós mas aí falamos. então era pra mim dar seria uma pausa. no hino que eles estavam cantando. Eu tinha um seria uma negócio pausa. que explicava tudo isso e não trouxe. Explicava essas letrinhas aí, elas têm um significadinho sim, tá? Não, fora aquelas letras. Fica pra mim fazer. Cada nome, né, de cada... Não tinha um nome lá. Ah, não, aquilo lá é uma Não, fora aquilo lá, ela tem um selar entre parênteses no final do versículo. Ah, tá. Mas eu Não, lembro eu que era vou alguma coisa precisar tipo uma comentar, pausa. Aí às vezes quando vai ler alguma coisa na igreja, aí eu percebo que não lê essa parte. Você já percebeu? Aí eu percebo que não lê. Eu falei, Esse dia que eu pesquisei, Escreve pausa. É porque era um canto. Só que coroa. acho que deve ser como se fosse hoje pra gente o louvor, o refrão, o... Deixa eu aproveitar que
A próxima informação que eu vou passar para vocês vai casar com o que ela perguntou ali, né? Essa pausa aí. Pessoal, a Bíblia que nós temos hoje toda divididinha e de fácil manejo que nós temos hoje, ela não era assim não, viu? Era um rolão, você trazia o rolão inteiro da carta aos romanos. No caso dos hebraicos, né, que era tudo gramática muito. É uma pausa mesmo. Mas nós vamos pesquisar isso aí direitinho, tá? Viu, Fê? Só antes de entrar, aí eu queria que você só explicasse para nós como, fora nós aqui, também conhecendo bem pouquinho, estamos aqui para aprender também, esse vídeo vai passar para outras pessoas. O que o Velho Testamento e o Novo Testamento, o que as pessoas ali no Novo Testamento tinham em mãos do Velho Testamento, como a gente viu, eram os salmos, eram os cânticos dos judeus, né? Os salmos. O que eles tinham já formado ali para eles? Entendeu a minha pergunta? O que o pessoal, as pessoas no Velho Testamento e Novo Testamento, eles já tinham em mãos ali? Eles tinham a Bíblia, eles já tinham uma parte, eles já tinham o Velho Testamento? A Torá, ó, isso. É preciso entender, tem a Torá e a Mishnah, que era a Torá oral, que era passado oralmente, tá? Então, a Torá sempre existiu, os livros de Moisés sempre existiam. Aí, né, foi se formando o Pentateuco. Tanto é que os judeus, eles não reconhecem o Novo Testamento. Porém, esse é assunto para a próxima aula que nós vamos entrar, tá? Porque nós precisamos... É o próximo capítulo, porque a gente precisa ir passo a passo. A proposta que eu falei para a Andréia, pessoal, quando nós vamos estudar a Bíblia, todo estudante da Bíblia, ele precisa entender, compreender assim, de uma forma bem profunda os 11 primeiros capítulos de Gênesis. Porque Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos ali a criação de todas as coisas, nós temos ali a corrupção de todas as coisas, nós temos ali o julgamento, a condenação de todas as coisas, e nós temos a confusão de todas as coisas. Então, quando você entende todo esse contexto, que é os 11 primeiros capítulos, você vai ficar bem mais fácil para você estudar a Bíblia. Porque do capítulo 12 em diante, ali já entra Abraão com uma nova proposta de Deus. Outra coisa que eu quero deixar claro para vocês, né, que é muito comum a gente ouvir, não, mas é só o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele é, né, cheio de problemas. E não. A Bíblia inteira, pessoal, a centralidade dela é Cristo. Ele é a chave hermenêutica de tudo isso que nós vamos estudar. Desde o Antigo Testamento, que o correto mesmo é falar Antiga Aliança, e a Nova Aliança, que é o Novo Testamento. A chave hermenêutica para você decifrar tudo isso é Cristo. Então não tem como você pegar e falar, não, eu vou tirar essa parte aqui que eu não gostei. Não tem. Não tem. Ela é inteira, é completa. E ela sempre vai apontar para Cristo. Porque qual foi a mensagem de Cristo? Amor, a piedade, a salvação. Era essas coisas. E tudo que nós vamos ver no Antigo Testamento, vocês vão ver que vai encaminhar. É como se o caminho, você passasse no caminho e fosse vendo cenários. E lá no final está a cruz e Jesus. A Bíblia é completa, é cheia disso. Tanto é que ele fala, ó, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Tudo. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, a lei é a palavra, né? É como se estivesse dizendo assim, ó, a lei, a palavra, ela se cumpriu, ela se completou em mim. Eu sou a chave hermenêutica para vocês entender tudo isso, tá? Deixa eu trazer mais uma informação, que já são 11 horas, né? 11h10 já. Mais uma informação a respeito da Bíblia. Pessoal, se eu chegar no apóstolo Paulo e falar, Paulo, o que você quis dizer em Romanos 8:32? Ele vai dizer para mim, eu não faço ideia. Eu escrevi uma carta para os romanos mesmo, 8:32?
Não faço ideia do que você está falando. Ou então eu chego para Daniel, o que você quis dizer em Daniel 4? No seu livro, no capítulo... Eu não faço ideia. Eu escrevi um livro, mas não faço ideia do que você está falando. Porque a Bíblia não era toda organizadinha como nós temos. Isso aqui é fruto do século XIII. No século XIII. Eu até anotei aqui porque o nome dos carinhas é meio... São uns padres, né, uns clérigos ingleses. Stephen Langton, né, no século XII, no ano de 1213, né, no início do século XIII, ele dividiu a Bíblia em capítulos. Em versículos, começou a ser no século XIII, Hugo Saint-Cher. Ele dividiu ela em 7 partes. A Bíblia era 7 versículos. Não é? Né? 7 versículos. Depois veio Paganini no século XV. Paganino de Lucas, versículo por versículo. Depois Robert Stephanus, ou Stiene Stephanus. Ele começou a fazer a impressão da Bíblia. Então são informações para a gente entender, tá? Como é um estudo, voltado bem técnico mesmo, né? Para a gente compreender. A Bíblia, ela não era assim, era aquele rolão. Você pegava o rolo e começava, você tinha que ler tudo. E é o jeito correto de se ler. Não adianta você ir lá e falar, deixa eu ver o que Romanos 8 está falando para mim hoje. Não, leia do 1 até o 16. Aquela carta inteirinha. Aí você vai se inserir dentro dela, aí você vai entender o que Paulo está falando da justificação, da redenção, da adoção. Você vai entender tudo. Por quê? Porque você leu todo o contexto. É um erro que nós cometemos, é pegar um capítulo só e começar a ler. Não, você tem que, é lógico, ler um capítulo, né? Mas agora deixa eu ler o contexto para me inserir na cultura, no que estava acontecendo, por que ele escreveu isso e qual é o sentido prático que eu posso tirar disso para a minha vida. Esse é o melhor método que nós temos para estudar a Bíblia. Tá? Beleza, pessoal? Próxima aula, pessoal, nós vamos falar da criação de todas as coisas. Porque nós temos pelo menos 5 teorias da criação. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque a hora que alguém te parar e falar, não, isso aí é fruto do Big Bang. Veio dos macacos. Você veio dos macacos também, nós vamos entrar nisso daí. Então, nas próximas aulas nós vamos estar comentando a respeito disso. 5 teorias é muita coisa para falar da criação, né? Então nós vamos estar entrando. Eu gostaria que vocês em casa lessem Gênesis 1 e 2. 1 e 2 que é o que nós vamos trabalhar no próximo encontro, tá bom? Beleza? Pessoal, agradeço, espero ter ajudado em alguma coisa, tá? Já disse para vocês não estão diante de um rabino. Assim como vocês, eu também sou estudante da palavra, gosto de estar me aprofundando, pesquisando, mas aquilo que a gente não souber, porque eu não sou obrigado a saber tudo, né? Ninguém é obrigado a saber tudo, nós vamos pesquisar e trazer. Esse celular aí, nós vamos pesquisar o que é isso, se é a pausinha. Né? Eu tinha uma tabelinha das regrinhas, tudo aqui, mas não sei onde eu pus. Tem um estudo de salmos que a gente teve esse Eu percebi, eu falei assim, gente, não é isso na igreja. O que será isso aqui? Agora você fala também, irmãos, que tipo, o subtítulo também, isso é coisa, não foi inspirado, é isso? Não, ó, outra coisa, pessoal, boa pergunta. A epígrafe e o estudo que nós temos na Bíblia é de particular interpretação, tá? É de autor... Não. Por exemplo, ó, é de Bíblia, tem a Bíblia do né? Paulo e isso, de Bíblia para Bíblia. Muda. Nós temos que tomar cuidado com isso também, para ver a corrente que a pessoa... Que nem tem a Bíblia de Silas Scott Field, é uma Bíblia perigosíssima. Tim LaHaye é outro também que é uma Bíblia perigosíssima, nós temos que tomar cuidado. Então, não, fica atento a esses detalhes. Esse dia eu estava estudando lá, vendo a passagem que Jesus fala sobre 10 dracmas, né? Aí na verdade no texto mesmo não se trata de 10 dracmas, né? Ou é 12 ou é 14 lá, somando as dracmas, que é o subtítulo, que não pode ser levado tão em conta, né? Os subtítulos
que há nos as epígrafes tem que ficar, porque a epígrafe e o estudo que tem embaixo não é inspirado por Deus, não, é só a palavra mesmo. Aquilo lá é a interpretação de quem, né, fez a Bíblia. Do Essa não tem. Essa aí, deixa eu ver, Paulo. Ela tem só no começo só. Mas ela não tem. Você vai lendo aí, ela vai embora. Não É direto. Então, é positivo isso. Não, essa é King James, não. Não, Paulo. Paulo, pelo amor de Deus. Não, é só pra... É que a da José aqui. Olha, tem as pronúncias em hebraico, é muito Essa boa. daí é a 1611? Ah, eu não sei não, mas... É, 1611. É. Não, muito boa, Porque ela Paulo. tem as coisas embaixo escritas, tipo assim, se tiver A alguma sua é dúvida... 1611? Não. Muito boa, Paulo, muito boa. É todas. A sua já não tem epígrafe, não tem. Olha, tem até, ó, bicho, muito bacana a Bíblia. Aí no começo a aqui King tem, tá James, vendo? Ó, que é a só do no começo Pablo. dos... A do Ah, Paulo. tá, ela traz o... Aí aqui no começo ela traz, tá vendo? Ó, Sim, mais ou menos. é o esboço, né, a estrutura do livro de Eclesiastes, a contribuição bíblica, muito boa. A sua é a O atualizada. esboço, por exemplo, eu quero a monotonia da vida. Ó. Muito boa, mano, A do legal. Pablo é a original. Eu sei que eu. O negócio é prático. É porque ela é o mais próximo do Só não tem original. epígrafe. É que eles pegaram Epígrafe que nós estamos falando, Paulo, é isso aqui, ó. dele. Olha, tá vendo? Ó? A excelência e a justiça dos preceitos da sabedoria. Então, como 80%. Então, isso aqui e o estudo que tem aqui é de interpretação pessoal. Então, nós temos que estar atento com esse detalhe, tá? Mas essa aí é confiar, pode ficar sossegado. O William não foi à toa. O William Tindeiro. Mas sobre esse C lá, tem as pesquisas que falam assim que é muito incerto, assim, a tradução Pela letra dele, mas fala assim que eles entendem que realmente era uma pausa para contemplação do que você vinha cantando. Você cantava sobre alguma maravilha de Deus, alguma coisa, e aquela pausa. Outros falam que é uma parte que tinha que cantar mais forte, que era um refrão mesmo, né? Então, basicamente é isso. Não é nada assim, vamos dizer assim, de relevância de cunho espiritual. É mais uma curiosidade mesmo da época. Então, eles iam cantando, chegava aquela parte que o pessoal mentalizava aquilo, né? Adorava. Um momento de adoração entre Eles não uma cantam. estrofe e outra, né? Eles não cantam que nem nós cantamos. Não é assim, não. Eles cantam mais ritmado, mas é uma coisa, é tipo assim... Eu te louvarei, e assim vai, sabe? E balançando a cabeça, e tem que ter esses detalhes aí para eles, né? Opa, para! Essa é pica. É que nem cântico gregoriano, né? Não é que nem nós. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Não, eles emendavam, e balançando a cabeça, que eles falam que era para memorizar aquilo que você estava cantando ou lendo. O judeu é assim. Acho que é isso, né? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Qualquer coisa, pessoal, pode ir, tá? Então, para a próxima aula, Gênesis 1 e 2, né? Oi, gente. Primeiro dia de estudo e no meu coração, somente gratidão a Deus por tudo isso que está acontecendo aqui. Muito feliz. Espero que tenha... Espero não. Eu sei que abençoou a sua vida porque vem dele. Tudo que vem dele é para a nossa edificação. Então, estou muito feliz por esse primeiro dia. Aproveitem ao máximo para estudar, para mergulhar mesmo dentro da palavra de Deus, para fazer perguntas, porque somente quando a gente questiona é que a gente encontra as respostas, né? Nós estamos aqui juntos, unidos num único propósito, que é na sede de conhecer a Deus, na sede de conhecer da sua palavra, que é a nossa base, né? Então, espero que você, de fato, mergulhe dentro desse momento, desse tempo que o Senhor preparou para cada um de nós, e que você cresça, né, na graça e no conhecimento diante de Deus, diante dos homens. Louva a Deus por sua vida, que está aí do outro lado, aqueles que estiveram aqui, a cada um. Nós estamos unidos em um só propósito. Hoje foi o primeiro dia, e deixa eu te falar uma coisa, hoje a semente foi plantada. A semente, ela veio de Deus, e Ele colocou no meu coração, e hoje nós plantamos essa semente.
E quando a gente olha pra semente, ela é pequenininha. Só que a hora que ela germina, a hora que ela brota, ela se torna uma árvore. É um dia de cada vez. Esse projeto ele tem proporções muito grandes e ele vai chegar numa estatura de árvore. Hoje, a semente foi plantada e você que tá aí faz parte dela. Beijo, muito obrigado e que Deus te abençoe e até a próxima aula. Lembre-se, Gênesis 1 e 2.